Parashá Vaigash, o nome da Parashá. As palavras "então Yehudá se aproximou", Vaigash, dele, descreve uma ação ocorrida em 3 mundos diferentes. Primeiro, a realidade percebida. Yehudá se aproximou do vice-rei do Egito, que era capaz de decidir seu futuro e de sua família inteira. Segundo, a realidade que o vice-rei do Egito não era ninguém senão Yosef, irmão de Judá. E terceiro, a realidade mística, o ato de Judá de aproximar-se de Yosef representa a aproximação de um judeu a Deus em oração. Bereshit Rabá 93:6, Or, a Torá, Vaigash 349a. Há um princípio de que todas as interpretações dadas a um determinado versículo estão conectadas. Em nosso caso, a realidade percebida é que o povo judeu está no exílio e se encontra subjugado às nações pagãs. Na verdade, porém, o povo judeu é imune ao exílio e tem habilidade para elevar-se sobre ele. Como, na realidade, em nossa Parashá, onde Yosef, um judeu, era o governador do Egito. Como um judeu reúne a força e a coragem necessária para emergir da realidade percebida para a realidade? A resposta é: pela realidade mística. Em nosso caso, quando um judeu se aproxima de Deus em oração, ele revela sua ligação interior com o Todo-Poderoso, o que lhe concede a habilidade para superar os desafios do exílio e ter sucesso, baseado em Sirat Shabbat Parashá Vaigash 5751. Yehudá enfrenta Yosef. Yehudá aproximou-se de Yosef e disse: "Por favor, meu mestre, permita-me que te diga algo, que espero seja escutado. Eu serei firme. Por isso, por favor, não te zangues com teu servo, embora tu sejas importante aos meus olhos, como o próprio faraó. Em nosso primeiro encontro, tu perguntastes acusatoriamente se nós tínhamos ainda um pai ou outro irmão. Nós não ocultamos nada de ti e te dissemos: nós temos um pai que está muito idoso, que tem um bebê nascido para ele em sua velhice. Ele tinha um irmão que morreu, e desse modo ele é o único dos filhos de sua mãe ainda vivo. Seu pai o ama. Tu nos disseste: traga-no a mim, para que eu possa pôr meus olhos nele. Nós te dissemos: o jovem não pode deixar seu pai, pois tememos que ele possa morrer no caminho, já que sua família é propensa a fatalidades. Tu replicaste: se o irmão mais novo de vocês não vier com vocês, não verão mais minha face. Nós fomos a teu servo, nosso pai, e lhe dissemos o que tu nos disseste. Nosso pai nos falou para que voltássemos para obter algum alimento. Nós replicamos: não podemos ir, como fizemos antes. Somente podemos voltar lá se nosso irmão mais novo estiver conosco. Se ele não estiver conosco, não podemos nem mesmo ver o homem. Teu servo, nosso pai, disse: vocês sabem que minha mulher Rachel deu à luz para mim 2 filhos. Um já me deixou. E eu disse: ele deve ter sido dilacerado repetidas vezes. Não o vi desde então. Agora vocês querem tirar-me também este? Se algum acidente fatal acontecer-lhe, vocês descerão minhas cãs ao túmulo em desgraça. Assim, se eu voltar agora para teu servo, nosso pai, e o rapaz não vier conosco, já que sua alma está unida à alma do rapaz, ele simplesmente morrerá de aflição ao ver que o rapaz não está mais conosco. E eu descerei ao túmulo as cãs
do teu servo, meu pai, em miséria. Sou eu em particular que estou lhe falando, porque eu me ofereci ao meu pai como responsável pelo jovem quando nós o levamos. E eu disse, se eu não o trouxer de volta para ti, eu terei pecado contra ti para sempre. Assim, permite-me permanecer como teu escravo em lugar do jovem. Que o jovem retorne com seus irmãos. Pois como posso voltar a meu pai se o jovem não está comigo? Não posso suportar ver a desgraça que meu pai sofrerá. Yosef revela sua identidade. Yosef não pôde suportar a ideia de que todos os egípcios que estavam presentes viriam a vergonha de seus irmãos quando ele se revelasse para eles. Por isso ele exclamou, que todos saiam da minha presença. Assim ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou-se aos seus irmãos. Ele começou a chorar com tão altos soluços que os egípcios que haviam saído podiam ouvi-lo. As notícias desses estranhos acontecimentos logo alcançaram o palácio do faraó. Yosef disse aos seus irmãos, eu sou Yosef. Meu pai ainda vive? Seus irmãos ficaram tão atordoados que não puderam responder. Ao ver que eles estavam envergonhados, Yosef disse aos seus irmãos, por favor, aproxime-se de mim. E eles lhe mostrou que era circuncidado. Ele disse, eu sou Yosef, irmão de vocês. Vocês me venderam ao Egito. Agora não se preocupem, ou se sintam culpados porque vocês me venderam. Pois agora nós vemos que Deus enviou-me à frente de vocês para lhes salvar as vidas. Tem havido fome na área por 2 anos. E por 5 anos mais, não haverá nenhuma lavoura ou colheita. Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na terra e para sustentá-los. As suas famílias e rebanhos também, através de uma grande salvação. Agora, nós podemos ver que não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus. Ele fez de mim um conselheiro do faraó, mestre sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressem-se e subam para a terra de Israel, para o meu pai, e dê-lhes a mensagem. Seu filho Yosef disse, Deus fez-me senhor de todo o Egito. Vem para mim sem demora. Tu poderás assentar-te no distrito de Goshen e ficar perto de mim. Tu, teus filhos, teus netos, teus rebanhos, teu gado e tudo o que possuis. Eu te sustentarei lá, pois ainda haverá outros 5 anos de fome, para que tu não empobreças junto com tua família e tudo que é teu. Vocês e meu irmão Binyamin podem ver com seus próprios olhos que eu sou o mesmo Yosef, pois eu sou circuncidado, e minha boca fala a vocês em hebraico. Contem ao meu pai tudo acerca da minha alta posição no Egito e acerca de tudo que vocês viram. Apressem-se e rapidamente desçam meu pai para cá. Com isso, Yosef caiu sobre os ombros de seu irmão Binyamin, e ele chorou. Binyamin chorou sobre os ombros de Yosef. Yosef, então, beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois disso, seus irmãos viram que ele estava sendo sincero e conversaram com ele. Faraó e Yosef enviam presentes para Jacó. A notícia chegou até o palácio do faraó. As pessoas estavam dizendo, os irmãos de Yosef apareceram. O faraó e seus conselheiros gostaram da notícia. O faraó disse a Yosef para instruir seus irmãos. Isso é o que vocês devem fazer. Carreguem seus animais com grãos e vão direto para Canaã. Tragam seu pai e sua família e venham a mim.
Eu lhe darei a terra de Goshen, que é a melhor terra do Egito. Vocês comerão os melhores produtos da terra. Agora, vocês são instruídos para fazer o seguinte: tomem carroças do Egito para suas pequenas crianças e mulheres, e para o pai de vocês, e venham para cá. Não se preocupem em trazer teus pertences, pois o melhor do Egito será agora de vocês. Os filhos de Israel fizeram conforme lhe foram instruídos. Yosef deu-lhes as carroças de acordo com as instruções do faraó. E ele também forneceu-lhe provisão para a jornada. Ele deu uma muda de roupa a cada um. Para Benjamim, no entanto, ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Yosef também enviou para seu pai o mesmo número de burros que o faraó, 10 burros carregados com o melhor produto do Egito. Além disso, Yosef também enviou 10 jumentas carregadas com grão, pão e alimento para a jornada de seu pai. Ele escoltou seus irmãos e eles se foram. Quando eles estavam se retirando, ele lhes disse: não discutam no caminho sobre o passado, está tudo acabado agora. Do Egito, os irmãos subiram e eles chegaram ao seu pai Yaakov em Canaã. Eles deram-lhe a notícia: Yosef ainda está vivo, ele é governante de toda a terra do Egito. Eles lhes contaram. O coração de Yosef ficou entorpecido, pois ele não lhes podia acreditar. No entanto, quando eles relataram todas as palavras que Yosef lhe havia falado, inclusive o conteúdo do último debate que Yosef tivera com Yaakov, e ele viu as carroças que Yosef havia enviado para transportá-lo, o espírito de seu pai Yaakov tinha sido revivido. Israel disse: eu tenho muito pelo que esperar agora. Meu filho Yosef está vivo. Devo ir vê-lo antes de morrer. Yaakov vai para o Egito com sua família. Israel viajou levando todas as suas posses e ele chegou a Beersheba. Ele ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Yitzhak. Deus falou a Israel numa visão à noite e disse: Yaakov, Yaakov. Eis-me aqui, respondeu Yaakov. Deus disse: eu sou o onipotente Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois lá eu te farei uma grande nação. Eu descerei ao Egito contigo e te trarei também de volta e te enterrarei na terra de Israel. Yosef continuará a viver e ele colocará suas mãos sobre teus olhos depois que tu faleceres. Yaakov partiu de Beersheba. Os filhos de Israel transportaram seu pai junto com seus filhos e mulheres nas carroças que o faraó tinha enviado para conduzi-los. Eles levaram seus gados e todas as posses que eles tinham adquirido em Canaã. Yaakov veio para o Egito com todos seus descendentes. Seus filhos e netos estavam com ele. Trouxe suas filhas, suas netas e toda a sua descendência ao Egito com ele. As 70 almas que desceram ao Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel: Yaakov e seus filhos, que desceram ao Egito. Reuven era o primogênito de Yaakov. Os filhos de Reuven eram Hanor, Palu, Hetzorom e Carmi. Os filhos de Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Tsohar, assim como Shaul, filho de Diná, que era chamada de a mulher cananita, porque havia sido violada por Shehem, o cananita. Os filhos de Levi, Gershom, Keat e Merari. Os filhos de Judá, Onam, Shelah, Peretz e Zerah. E Onam morreram em Canaã. Os filhos de Peretz eram Hetzron e Hamul. Os filhos de Issahar, Tolá, Puvá, Iov e Shimron.
Os filhos de Zevulun, Zered, Elon e Achelel. Todos acima eram os filhos que Lea deu à luz para Jacó em Padam Aram. Além desses, havia também a filha de Jacó, Diná. A contagem de seus filhos e filhas de Lea totalizavam 33 almas. Os filhos de Gad, Tsifon, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arod, Arel. Os filhos de Asher, Imná, Ishvá, Ishvi e Briá. Havia também sua irmã Serach. Os filhos de Briá eram Hever e Malquiel. Os filhos são dos filhos de Zilpá, os acima são dos filhos de Zilpá. Lavã a deu a sua filha Lea, e ela deu à luz esses filhos a Jacó. Aqui totalizaram 16 almas. Os filhos da mulher de Jacó, Rachel, era Yosef e Binyamin. No Egito, Yosef teve os filhos dados à luz. No Egito, Yosef teve os filhos dados à luz para ele por Asnat, filha de Potifera, governador de On, Menash e Efraim. Os filhos de Binyamin, Bela, Becher, Ashbel, Gerá, Naaman, Eri, Rosh, Mupim, Rupim e Ard. Os acima são dos filhos que Rachel deu à luz para Jacó. Eles são 14 almas no total. Os filhos de Dan, Hushim, os filhos de Naftali, Yachsel, Guni, Yetzer e Shilem. Os acima são os filhos de Bilá. Lavã a deu a sua filha Rachel, e ela deu à luz a esses filhos, a Jacó. Aqui há 7 no total. Assim, o número das pessoas que vieram ao Egito com Jacó, que eram seus descendentes de sangue, foi de 66, não contando as esposas dos filhos de Jacó. Os filhos de Yosef, nascidos para ele no Egito, acrescentam mais 2 almas que, somadas ao próprio Yosef, fizeram 69, e mais Yocheved, filha de Levi, nascida quando eles entravam no Egito. Desta forma, o número na família de Jacó que veio ao Egito era 70 almas. Jacó se reencontra com Yosef. Ele, Jacó, enviou Yehudá na sua frente a Yosef para fazer as preparações em Goshen. Eles então chegaram ao distrito de Goshen. Yosef arriou sua biga e ele foi saudar seu pai Israel em Goshen. Ele apareceu diante de seu pai e se atirou em seus ombros, chorando em seus ombros por longo tempo. Agora eu posso morrer, disse Israel a Yosef. Eu já estou confortado, pois eu vi tua face e tu ainda está vivo. E seus irmãos e a família de seu pai, Yosef disse, eu irei e falarei ao Egito. Eu lhe direi, meus irmãos e a família de meu pai vieram para mim de Canaã. Eu também direi a eles, esses homens lidam com gado e eles sempre foram pastores de rebanho. Eles trouxeram com eles seu rebanho, seu gado e todas as suas posses. Quando o faraó os convocar e lhe perguntar sobre sua ocupação, vocês devem dizer, nós e nossos ancestrais, antes de nós, lidamos com gado toda a nossa vida. Vocês devem dizer isto para poder então se assentarem no distrito de Goshen, uma vez que todos os pastores são abominados pelo Egito, que idolatram carneiros.
Faraó se encontra com a família de Iosef. Iosef foi e falou ao faraó. Ele disse: meu pai e irmãos vieram de Canaã, juntamente com seu rebanho, seu gado e todos os seus pertences. Eles estão agora no distrito de Goshen. Dentre seus irmãos, Iosef escolheu os 5 homens mais fracos e os apresentou ao faraó, torcendo para que o faraó não os alistasse como soldado. O faraó perguntou aos irmãos de Iosef qual é a sua ocupação, ou qual é a ocupação de vocês. Nós somos pastores, eles responderam ao faraó. Nós e nossos pais antes de nós. Nós viemos para ficar por algum tempo em tua terra, eles replicaram ao faraó, porque não há pastagem nenhuma para nosso rebanho. Tão severa é a fome em Canaã. Se tu nos permitir, nós nos estabeleceremos no distrito de Goshen. O faraó disse a Iosef: teu pai e teus irmãos vieram agora para ti. A terra do Egito está aberta diante de ti. Assenta teu pai e teus irmãos na melhor área. Que eles assentem no distrito de Goshen. Se tu tens homens capazes dentre eles, que são bons no trato com animais, tu podes indicá-los como encarregados de rebanho sobre o meu rebanho. Iosef trouxe seu pai Yaakov e o apresentou ao faraó. Yaakov abençoou o faraó. Qual é a tua idade? Perguntou o faraó a Yaakov. Minha jornada através da vida já dura 130 anos, replicou Yaakov. Em comparação com os dias de vida de meus pais, em suas peregrinações, os dias de minha vida têm sido poucos em miséria e miseráveis. Mesmo desconsiderando todo o sofrimento que eu tive, meus dias não foram tão bons quando os deles. Com isso, Yaakov abençoou o faraó, de que o Nilo irrigasse a terra e saiu de sua presença. Iosef encontrou um lugar para seu pai e irmãos viverem. Ele deu-lhes uma propriedade na região de Ramsés, dentro da área de Goshen, conforme o faraó havia ordenado. Iosef supriu todas as necessidades do seu pai, seus irmãos e toda a família de seu pai, até o mais jovem, com abundância de pão, como se eles fossem crianças pequenas, que precisavam de alimentação reforçada, pois desperdiçavam muito. Iosef adquire a terra do Egito para o faraó. O seguinte aconteceu no começo da escassez, 2 anos antes da chegada de Yaakov ao Egito. Não havia pão em toda a área, uma vez que a fome era muito intensa. A terra do Egito e a terra de Canaã enfraqueceram com a fome. Iosef coletou todo o dinheiro do Egito e Canaã, em pagamento pelo alimento que as pessoas estavam comprando. Iosef trouxe todo o dinheiro para o tesouro do faraó. Quando o dinheiro desapareceu da terra do Egito e da terra de Canaã, os egípcios de todas as partes vieram para Iosef. Dá-nos pão. Eles gritaram: por que devemos morrer diante de ti somente por não termos dinheiro? Tragam seu gado, replicou Iosef. Se não há mais nenhum dinheiro, eu lhes darei a comida de que necessitam em troca de seus animais. Eles trouxeram o gado a Iosef, e Iosef deu-lhes pão em troca de cavalos, rebanhos de ovelhas e cabras, gado e jumento. Ele o sustentou naquele ano inteiro, trocando pão por todos os seus animais. Quando aquele ano chegou ao fim, eles vieram para ele no 2º ano da fome e disseram: nós não estamos escondendo nada de ti, nosso amo. Mas, como o dinheiro e as reservas de animais vieram para as mãos de nosso mestre, nada sobrou para dar a ti, além de nossos corpos ressecados
e nossa terra. Por que temos que morrer diante de teus olhos, eliminando nossos corpos e deixando nossa terra desolada? Compra nossos corpos e nossa terra em troca de pão. Torna-nos-emos servos do faraó, e que nossa terra também seja a dele. Dá-nos semente para semear a terra, que vivamos e não morramos, que a terra não fique desolada. Assim Iosef comprou toda a terra cultivada do Egito para o faraó. Todo homem no Egito vendeu seu campo, pois a fome era demais para eles, e a terra tornou-se propriedade do faraó. Iosef transferiu o povo de cidade para cidade, de uma extremidade do Egito à outra, para lembrar as pessoas que elas não mais eram proprietárias da terra. A única terra que ele não comprou foi a dos sacerdotes, uma vez que os sacerdotes recebiam uma porção diária de pão do faraó. Como eles podiam comer a porção de alimentos que o faraó lhe dava, eles não tiveram que vender suas terras. Iosef anunciou ao povo: hoje eu adquiri vocês e suas terras para o faraó. Eis aqui sementes de grão para vocês. Semeiem seus campos. Quando eles produzirem grãos, vocês darão a 5ª parte para o faraó. As outras 4 partes restantes serão de vocês, para a semente de grãos, para seus campos e para alimento para vocês, suas mulheres e suas crianças. Tu salvaste nossas vidas, eles responderam. Que encontremos graças em teus olhos e seremos subservientes ao faraó, pagando-lhe a taxa todos os anos. Então Iosef estabeleceu um decreto que está em vigor até hoje, que 1/5 de qualquer produto cultivado em solo egípcio pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes são uma exceção e não pertencem ao faraó. O povo judeu se estabeleceu no Egito, no distrito de Goshen, e eles tomaram posse do lugar. Eles eram férteis e sua população aumentou rapidamente. Aqui termina a Parashá Vaigash.